Olá pessoal, sou José, o professor de História. Hoje nós iremos dar continuidade à matéria de Roma Antiga. Vamos estudar o módulo 2. Justamente, você está vendo aqui o imperador sentado, então vamos falar sobre o Império Romano. Aqui mais uma vez a nossa águia romana com a SPQR. Lembra da matéria anterior? O Senado e o povo romano. Um breve resumo do que nós estudamos na aula anterior. Estudamos sobre a formação de Roma, sobre a parte histórica e também a parte mitológica da loba, lembra? Mametano, Rômulo e Rêmulo. Estudamos sobre a parte da monarquia, onde passaram-se 7 reis, onde o último rei foi Quínio o Soberbo, afastado pelos patrícios pela sua aproximação ali com os plebeus. E estudamos aí sobre a República. Na República destacou-se o processo de expansão, a revolta da plebe, a conquista da plebe, os triunviratos, até que nós tivemos o primeiro imperador Otávio, cujo levou o título de Augusto, um representante aí também de Deus. E a partir de 27 a.C., ele começa a governar durando até 14 depois de Cristo. Então, quando Jesus veio ao mundo, nós tivemos aí o Império de Otávio Augusto. Principais características do governo de Otávio: nós temos a sua divisão na sociedade em bases censitárias, tá? Base de acordo ali a sua numeração, a sua renda. Então nós tivemos essa base, esse censo sendo organizado ali. Fortaleceu as fronteiras para proteger o império. Este é um período de paz que está em Roma. Neste período ficou conhecido como a Pax Romana ou a Paz Romana. Nós temos também um dos grandes autores aí também da política do pão e circo. Já ouviram falar? Ou seja, você dar alimentação àqueles que têm fome, dá um pouquinho de espetáculo. Você com barriga cheia sendo distraído, você não consegue observar os problemas ao redor. Temos isso na política hoje em dia? Sim, justamente de herança do legado romano. O governo de Dilma, por exemplo, nós temos aí a construção de estádio, né? Nós temos aí o esporte e nós tivemos aí o Bolsa Família. Então você tem aí justamente essa política do pão e circo aí. Roma conquistou a Grécia pela força das armas, mas a Grécia conquista Roma pela sua cultura. Boa parte da cultura grega, ela está enraizada na cultura romana. Até você vai ver que alguns deuses vão apenas mudar aí de nome, né? Mas nós temos bem semelhanças aí. O período romano se divide em Alto Império e o Baixo Império. Alto Império ele pega do 1º século, vai durar até o 3º século depois de Cristo, marca aí o apogeu da cultura e a civilização romana. É a máxima extensão territorial conquistada ali por Roma. Nós vamos ter grande poder militar, lembrando os militares tinham grande prestígio, honra e influência política neste período. Nós temos aí também um grande prestígio da figura do imperador. Já no Baixo Império, que vai dar continuação do 3º século até o 5º século depois de Cristo, começa a vir aí as invasões bárbaras, a decadência do império, as crises generalizadas, a falta de escravos e assim por diante. Sobre os imperadores, nós temos aqui o Tibério, o Calígula. Inclusive no Netflix tem um documentário sobre o Império Romano, tá? Assistam aí, irá ampliar o conhecimento de vocês. Tem até uma parte aí do nosso famoso Calígula também, tem o Nero. O Nero, inclusive, ficou conhecido como um dos imperadores mais perversos, colocou fogo na própria Roma e colocou a culpa nos cristãos, ampliando a perseguição ao cristianismo. Lembrando que o cristianismo era proibido em Roma neste período. Depois temos Vespasiano, temos Trajano e assim por diante. Pessoal, Baixo Império, nós temos aí o declínio por vários fatores. Quais são os fatores que irá levar à queda deste império? A diminuição de escravos, a corrupção na administração, os gastos elevados com soldados, principalmente na fronteira, para tentar manter ali a proteção, a ruralização da economia, vão formar ali as vilas romanas, os latifúndios, e isso vai começar a dar origem ali, o que vocês vão conhecer ali ao feudalismo. E destaque para as nossas invasões bárbaras. Ah, professor, mas invasão bárbara, o que eram os bárbaros? O que seria isso? Bom, os bárbaros, esse termo já era usado pelos gregos. Os romanos incorporaram, só que ampliaram a sua plenitude, né? Nos gregos eram aqueles que não falavam o idioma grego. Já para os romanos eram todos aqueles que não participavam da civilização romana. Inclusive eles eram enxergados ali como pessoas desorientadas, sem civilização, pessoas mal cuidadas, até mesmo como meio que monstros ali.
Um dos fatores que marcou aí a queda foi também a crise econômica militar. Tentando resolver isso, nós vamos ter uma medida tomada no governo de Diocleciano, tá? Governou de 284 a 305. Ele vai instaurar algo que ficou conhecido como a tetrarquia. O que seria essa palavra aqui, tetrarquia? A palavra tetra vem de 4, então, ou seja, ele vai colocar 4 pessoas para governar. Ele vai instaurar aí também o dominato, uma monarquia déspota e militar de tipo helenístico. Ele vai reformular a divisão política das províncias e vai perseguir aí os cristãos. Bom, com o Edito Máximo, em 301, ele vai procurar congelar a economia, mas isso vai fracassar, é uma medida para tentar conter aí a crise. Pessoal, a tetrarquia, como vai funcionar? Então, Diocleciano vai colocar 2 Augustos para governar e 2 Césares. Então, nós vamos ter aqui o Maximiano governando parte amarela. Nós vamos ter o Constâncio César governando essa parte. Do outro lado, no Oriente, nós vamos ter aqui o Diocleciano, então, governando esta parte. E nós vamos ter o Galério governando esta parte. Ou seja, o Império ele foi dividido aí em 4 administrações, sendo 2 administrações pelos Augustos, né, os chefes máximos, e 2 pelos Césares. Depois, em 323, que vai durar até 337, vem um outro imperador que vai mudar a história de Roma. Primeiro, lembrando que o cristianismo era proibido, só que Constantino, em uma noite, ele tem um sonho, alguns falam ali uma visão, onde ele tem ali uma revelação de Cristo, vendo as iniciais do nome de Cristo, falando que ele iria vencer a batalha mesmo com um número reduzido. E ele manda cravar as iniciais do nome de Cristo ali em seus escudos e vai para a batalha, e ele consegue ali vencer a batalha, se tornando aí imperador. Então Constantino, ele se converte ao cristianismo, marcando então o fim da perseguição do cristianismo. Então Constantino, então, com o Edito de Milão em 313, ele concede liberdade de culto aos cristãos. Anotem bem aqui esse edito aqui, ele cai aí no Enem, no vestibular e também nas nossas provinhas. Pessoal, Teodósio, em 378 até 395, ele vai criar um outro edito conhecido como Edito de Tessalônica. Em 380, ele vai transformar o cristianismo que foi permitido com Constantino, agora vai mudar, ele vai transformar na religião oficial, ou seja, aquilo que era proibido agora se tornou a religião do império. Assim começou a surgir a história do cristianismo romano, tá? De perseguido, começou a ser oficial e depois passará a perseguir todos aqueles que não se enquadrassem na sua religião. Teodósio, em 95, ele também vai dividir aí o império em 2 partes, sendo Roma Ocidental com a capital em Roma e sendo Roma Oriental com a capital em Bizâncio. Lembrando, no período de Constantino, Constantino também, para evitar as invasões bárbaras, ele transfere a capital de Roma aqui para a região onde ele vai colocar o nome de Constantinopla, tá? Agora esse império está sendo dividido, continuando então com 2 impérios. Pessoal, fim do Império Romano. Após tantas invasões bárbaras, ali dos germanos, os hunos, esses povos se unindo, sendo empurrados ali em direção a Roma, em 476, então, o último imperador, conhecido como Rômulo, ele foi deposto e nós tivemos o fim de um grande império, o Império Romano do Ocidente. Por que do Ocidente? Porque nós temos 2 impérios romanos. Lembra aqui atrás que eu mostrei para vocês, o império foi dividido? Pois é, essa parte aqui caiu em 476, mas essa parte vai continuar governando até 1453. Pessoal, em 476, então, o líder dos Hérodos, o Odoacro, sobre a liderança dos povos germânicos, destronam então Rômulo. Muitas das características do Império Romano Ocidental ficaram preservadas no que veio a ser aí o Império Bizantino, que é a parte oriental.
Pessoal, esse bonequinho aqui descreve mais ou menos as características do que seria um bárbaro narrado na versão romana, tá? Então, no fim do Império, vamos lá então? Quem são então esses bárbaros? Vamos ver. Pessoal, povos de origem da Ásia, como por exemplo, entre eles nós temos ali os hunos, nós temos na Europa os eslavos, nós temos aqui os germânicos, nós temos os visigodos, os ostrogodos, burgúndios, vinques, os vândalos, suevos, lombardos, os francos. Então eram rivais, disputavam entre si os mesmos territórios. Aqui nós temos um mapa mostrando como esses povos bárbaros, eles vieram sentido aqui ao Império Romano até dominar então o nosso império. Pessoal, então Roma Ocidental caiu em 476, ficando apenas Roma Oriental, que vai durar até 1453, será dominado por Maomé II do Império Turco-Otomano, com a invenção de um grande canhão. Então o que que levou aí ao fracasso? Revisando, o fim das conquistas, cessaram ali as batalhas, a crise dos escravos quebraram a economia romana, a dificuldade em proteger as fronteiras, pois em crise financeira, como se pagariam aí o exército? Então isso tudo, o aumento dos impostos, a emissão de dinheiro, tudo isso está levando ali. E a difusão do cristianismo. Somando tudo isso, um item principal, então, as nossas invasões bárbaras. Vão fazer com que pessoas vão para os campos buscando proteção, que vai dar origem aí ao feudalismo, tá? Matéria que iremos estudar aí nas aulas seguintes. Pessoal, sobre a cultura romana, destaco para vocês aí na área da engenharia, a arquitetura, nós temos aí também o direito, nós temos aí a extensa rede de estradas, a construções de aquedutos, trazendo água aí encanada para casa, inclusive chegava até água morna. Nós tínhamos também os balneários ali onde eles poderiam se banhar em águas quentes, então nós tínhamos os banhos públicos. Nós tínhamos ali também as grandes construções para a diversão pública, conhecido como Coliseu, onde acontecia espetáculos, cristãos eram queimados ali, presidiários eram jogados ali também para servirem de espetáculos, como servindo ali de isca para as feras, como leões. Nós tínhamos ali a luta dos gladiadores, inclusive tem o filme O Gladiador, quem quiser assistir é um ótimo filme, tem no Netflix aí, tá? Nós temos aí também a corrida de bigas, que é essa corrida que está acontecendo aqui. Tem um filme conhecido também como Ben-Hur. O filme Ben-Hur ilustra muito bem aqui. Tem dois filmes na realidade, né? Tem um Ben-Hur mais antigo e o Ben-Hur mais novo. Qualquer um dos dois que você assistir, você vai conseguir um conhecimento legal aí sobre este contexto. Pessoal, então aqui nós temos os balneários públicos, onde você percebe aqui nós tínhamos águas já aquecidas neste período aí, e eles ficavam se deleitando, batendo papo aí, principalmente aí nós tínhamos a alta classe de Roma, os patrícios e assim por diante, a galera do Senado. Então tínhamos aí bibliotecas, salas de ginástica, jogos, teatro e assim por diante. Aqui é um mapa reconstituído como era Roma antigamente, a glória dessa cidade, a glória deste império, onde praticamente dominou todo mundo por séculos. Esse é um exemplo da arquitetura magnífica do Fórum Romano. Cultura romana, destaco para vocês aqui no campo do direito. Nós temos aqui um legado jurídico que veio até nós. Nós temos ainda a influência hoje de contratos de compra. Nós temos aqui venda, penhor, hipoteca. Nesses cursos de direitos de hoje em dia, nós ainda estudamos o direito romano. Então a galera que for fazer direito aí, você vai estudar muito sobre os direitos romanos. Muitas expressões presentes aí nos códigos de direito são de origem latina. E a língua latim que se espalhou aí por todo o mundo. Inclusive aí línguas de origem hoje, como o português, outras línguas assim por diante, têm origem ao latim, né? Então nós temos aí a separação entre público e privado. Na literatura destaco aqui um grande poeta, aqui, o Virgílio, o autor da Eneida. Então, uma literatura aí praticamente que marcou muito aí também o nosso contexto literário. Outras contribuições, nós temos aí o latim, que é a raiz de muitos idiomas, dentre eles aí, como citei, aí o português, o espanhol, o francês, o italiano. Na religião, o cristianismo que surgiu no Oriente foi preservado aí até nós com algumas orientações, né?
dentro das fronteiras do Império Romano. Pessoal, agora é com vocês. Façam a leitura aí de todo o módulo 2 e realizem as atividades da página 19 até a página 20. Até a próxima!